Boa tarde a todos e a todas. Daqui a pouquinho a gente já vai começar a nossa terceira transmissão ao vivo, da Rede de Leitura Inclusiva. E ainda dá tempo de você mandar o link para os seus colegas, professores, alunos, que têm interesse nesse assunto de hoje, Enquanto isso, eu vou me apresentar para aqueles que estão assistindo pela primeira vez as nossas transmissões. Eu sou Ezequiel, sou negro, tenho cabelos crespos, cacheado. Hoje estou de barba circular e estou de camiseta laranja. Eu atuo na Rede de Leitura Inclusiva, que é um projeto da Fundação, mas que conta com vários parceiros. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto, o projeto da Rede de Leitura Inclusiva, que é um projeto nacional, também conhecer o trabalho da Fundação, os serviços que a Fundação Dorina realiza. Consulte aqui os links que a gente deixou na descrição dessa transmissão e também aproveita e siga lá a Fundação nas redes sociais. Para o nosso bate-papo de hoje, a gente convida um parceiro da Rede de Leitura Inclusiva, do Acre, ele faz parte aí do GT Acre, ele é o professor Francisco Wellington, que é pedagogo com formação na modalidade EAD semipresencial. Ele é especialista em docência, também pela mesma modalidade, especialista em educação especial e mestrando pelo programa de pós-graduação em educação profissional e tecnológica no IFAC, Então vai ser um assunto bem interessante aí para professores também, corpo docente e também alunos. E tendo em vista que muitas instituições adotaram essa modalidade de ensino à distância, nesse momento de suspensão das atividades presenciais devido ao isolamento social, o professor ele vai trazer a temática de EAD inclusiva em tempos de quarentena, Se você que assiste quiser participar, interagir com a gente durante a transmissão, mande sua pergunta, deixe aqui no chat, e aí o professor vai respondendo ao longo da participação dele. Professor, já quero aqui agradecer a sua participação em nome da equipe da Rede de Leitura Inclusiva. É um prazer imenso tê-lo aqui com a gente, tá? E para começar aí o nosso bate-papo, eu queria que você se apresentasse para o nosso público e logo em seguida falasse um pouco da sua experiência e também falasse de conceitos e perspectivas da educação inclusiva. Acho que é legal a gente começar por aí o nosso bate-papo de hoje. Fique à vontade, professor. Valeu, Ezequiel. É uma satisfação participar dessa live. Para mim, é uma honra. E eu vou iniciar pela minha descrição. Eu estou de camisa rosa, clara, bem clarinha. Eu sou moreno claro, cabelos ondulados, sem barba neste momento. Olhos castanhos. As minhas características, elas são de um caboclo da Amazônia, tá? Quando eu chego em qualquer parte do sul, aí as pessoas olhando para mim, elas já olham e dizem: você é do Acre, do Amazonas, você é amazonense. Então, para os meus amigos, se você quiser imaginar como eu sou, pense aí num caboclo de 1,80 m. Eu sou professor de pedagogia do campus Rio Branco, aqui no Instituto Federal, e tenho deficiência visual, eu só tenho 10% da visão. E sou usuário de cadeira de rodas, devido a uma doença degenerativa dos neurônios motores chamada esclerose lateral amiotrófica, também conhecido pela sigla ELA. Um grande cientista famoso tornou essa doença muito conhecida, que foi o Dr. Stephen Hawking, aquele que se comunicava com um aparelho fonador. Então, pessoal, eu estou aqui para trazer um pouco da minha experiência enquanto pessoa com deficiência visual, usuário da tecnologia assistiva, consumidor também, e docente profissional que trabalha nessa área da educação inclusiva. Eu já estou no Instituto Federal há 5 anos, praticamente, e sempre trabalhando disciplinas pedagógicas
e mais recentemente comecei a lecionar a disciplina de educação especial ou educação inclusiva, né? Para um curso é Fundamentos da Educação Inclusiva, para outro, Educação Inclusiva. E também, mais recentemente, eu comecei a ministrar a disciplina de Tecnologia Assistiva para pessoas com deficiência visual aplicada ao ensino. Então, eu sou um árduo defensor da tecnologia assistiva como ferramenta de inclusão. Para simplificar, muitas pessoas conhecem a tecnologia assistiva apenas como recursos de acessibilidade, mas tudo aquilo que promove maior funcionalidade, autonomia, independência e qualidade de vida, e que pode ser, e que está, na verdade, sendo usado por pessoa com deficiência, e somente a ela possibilita essa igualdade de condições, pode ser considerada um produto assistivo, né? E aí, essa tecnologia assistiva, ela foi dada no Brasil como sendo uma área de conhecimento. A partir de 2009, nós tivemos essa regulamentação, digamos assim, de um comitê técnico oficial, que dentre os principais pesquisadores tinha lá Teófilo Galvão Filho. Então, a partir de 2009, a gente tem essa nova perspectiva de tecnologia assistiva. Mas, para conectar esse assunto da tecnologia assistiva, que é a minha especialidade, e a inclusão, a situação que nós estamos vivendo de quarentena, é importante nós percebermos o que é a educação inclusiva também. Porque a educação inclusiva, ela só veio ter esse nome aditivo, esse adjetivo à educação, e já há pouco tempo, pouco menos de 2 décadas. Apesar dela ser prevista desde a Constituição de 1988, no artigo 208, quando essas pessoas com deficiência, preferencialmente, deveriam já ser matriculadas no ensino regular. E o que é que acontecia antes do ensino regular, né? Antes da Constituição de 88? Nós tínhamos uma educação segregada, ou seja, nós tínhamos escolas especializadas para surdos, cegos, pessoas com deficiência intelectual e outras deficiências, de forma a ser somente ou quase somente da iniciativa do poder privado, da iniciativa privada. Mas o poder público tinha também muita participação e ainda tem nessas escolas especializadas. Elas ainda não fecharam completamente. Nós temos várias, né? Há exemplos aí da APAE, do Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, do Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INSS, também no Rio de Janeiro, o Instituto Padre Chico, em São Paulo, e vários outros aí que os nossos amigos da rede de leitura fazem parte. E hoje eu queria até abrir um parêntese e dizer que nós tivemos uma live, uma reunião também com o pessoal da rede, né, de leitura inclusive. E eu quero também deixar aqui minha saudação especial à Angelita, todo o pessoal da rede de leitura, os parceiros também de outros estados aqui do Acre, que compõem essa rede e que cada vez ela se torne ampla, né? Abranja cada vez mais e ocupe cada vez mais espaço. Então, a educação inclusiva, ela passa, a partir de 1988, a ser fundamentada, a ter uma base legal. A base legal é que, preferencialmente, essas pessoas deveriam ser matriculadas como forma de integração social. E aí nós vivíamos num período num paradigma, né, de integração. E vale a pena aqui ressaltar que esse período de integração, esse paradigma, ele não é estagnado, ele não é de um tempo a outro, de um período, de um ano ao outro. Não é numa janela de 10 anos que nós vamos dizer assim, aqui nós tínhamos um período da integração. Nós podemos ter hoje, no momento, situações de exclusão, de segregação, de integração e também de inclusão. Basta a gente perceber em que situação a pessoa com deficiência se encontra. Se ela se encontra numa perspectiva de qualidade de vida,
de autonomia e independência, e ela tem saúde, né? E se levarmos em conta o conceito dado pela Organização Mundial de Saúde, que a saúde não é apenas ausência de doença, mas sim o mais completo bem-estar físico, mental e social, a gente tem, então, se essas pessoas têm esse completo bem-estar físico, mental e social, elas estão dentro de um paradigma de inclusão. Para ser bem simples na explicação quanto aos paradigmas. Mas aí a gente teve várias reuniões internacionais, várias conferências mundiais, vários tratados internacionais que influenciaram a construção da política educacional no Brasil. A começar pela Declaração de Jontier, na Tailândia, em 1990, a Conferência Mundial, que desencadeou a publicação da Declaração de Jontier. E em 1994 nós tivemos a Declaração de Salamanca. Perceba que, num espaço curto de 4 anos, nós tivemos 2 conferências mundiais para tratar de educação, porém, uma para tratar de uma educação para todos, mas essa educação para todos não significava discutir junto a educação especial ou a educação que iria promover igualdade de condições. Foi necessário fazer outra reunião lá em 94, com a perspectiva de que deveria haver uma integração. E aí, no decorrer desses anos, nós tivemos várias reuniões, várias conferências, né, de educação, a iniciar pelas municipais, estaduais, aqui no Brasil, e as nacionais, até termos, então, outros tratados internacionais, onde os países se reuniram e chegaram à conclusão. Isso é um retrato, inclusive, da última de 2015, em Incheon, na Tailândia, na Coreia do Sul, onde percebeu-se, para ser mais breve, né, nessa fala, percebeu-se que tratar a educação não seria mais possível tratar a educação inclusiva sem tratar junto, dentro da educação geral. Ou seja, a percepção hoje de educação inclusiva é tratá-la como algo não transversal, mas intrínseco à educação em geral. Porque eu não posso falar de ensino regular sem falar de uma educação onde teremos pessoas com deficiência inseridas dentro desse processo. E o professor de sala de aula, o professor regente, ele tem que deter conhecimentos acerca das pessoas com deficiência, desses alunos que fazem parte desse público, para poder, então, promover essa educação inclusiva. Ela não é feita somente pelo pessoal do atendimento educacional especializado, ela deve ser feita por todos, dentro dos ambientes escolares. Aí, nós tivemos também algumas leis, principalmente, devemos ressaltar a Convenção da ONU, que no Brasil veio com o Decreto 186 e o Decreto 6949, um de 2008, outro de 2009, que reconheceu a reunião da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, a Convenção da ONU, que aconteceu em 2006 em Nova York, e foi incorporada ao ordenamento jurídico. E esse incorporamento foi feito com 3/5 dos congressistas. Foi aprovada por 3/5 dos congressistas. Isso quer dizer que ela tem status de emenda constitucional. E aí, eu sempre, nas minhas participações em fóruns, em conferências, em instâncias de controle social, eu digo que a Convenção da ONU ela é constitucional. Ela faz parte da Constituição, justamente por ela ter sido aprovada com status de emenda constitucional. Então, falar da Convenção é falar da própria Constituição. Mas, como se não fosse o suficiente, em 2015, 6 de julho de 2015, nós tivemos, então, a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão. Essa tinha como escopo ou como projeto central a própria Convenção da ONU. Logicamente que aglutinando outras leis que promoviam a igualdade e os direitos inerentes aos cidadãos com deficiência. Foi um grande avanço, na minha opinião, essa lei de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, que demorou muito tempo para ser aprovada no Congresso Nacional. Passou aproximadamente 15 anos, desde 2001. O projeto inicial era de estatuto, né? E aí, ao final, o nome oficial ficou Lei Brasileira de Inclusão, apelidada de estatuto. Mas, com isso, a gente angariou várias
fundamentos, várias bases, algumas bases legais para que a gente tivesse, então, uma educação verdadeiramente inclusiva. Isso ainda não está ainda posto de forma plena no território brasileiro, porque a gente sabe que o Brasil é um território extenso, é continental. A educação que nós temos em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, não é a mesma lá do Oiapoque, lá no extremo norte, onde nós temos aldeias indígenas, aqui no Acre mesmo, em Rio Branco, no município de Quinari, que é um município vizinho, a educação não vai ser a mesma. A gente vai ter diferenças culturais, diferenças de qualidade dos educadores, dos professores e diferenças de estruturas. Apesar de o financiamento da educação, que aconteceu já no final da década de 90, veio para minimizar essa dificuldade estrutural, né? A gente municipaliza na década de 90 o ensino primário, de ensino fundamental, na verdade, e passa a responsabilizar os municípios por essa etapa da educação básica, e os estados pelo ensino médio. No entanto, foi preciso uma lei de financiamento, que foi o Fundeb, para então poder estruturar, promover igualdade para que os municípios, as escolas mais afastadas, pudessem então ter condições de manter os alunos, os estudantes, com merenda escolar, com professores, basicamente, né, remunerados, com estruturas físicas adequadas em todo o território nacional. Mas a gente está num avanço, a gente está numa evolução, e eu acredito que isso, a tendência é melhorar. Então, a educação inclusiva, com tudo isso que acontece no Brasil, a partir de 88, a tendência dela é o reconhecimento por parte dos educadores, dos profissionais, das pessoas que trabalham na educação, de que ela cada vez mais é responsabilidade de todos. Não é somente de um profissional, do AE, da sala de recursos multifuncionais, mas sim desde o gestor até o agente de portaria. E eu sempre trabalho em sala de aula com essas disciplinas de legislação, de políticas educacionais, e tento passar para os nossos estudantes, nossos discentes da graduação, principalmente da licenciatura, que nós devemos ser esperançosos. Porque dificilmente, quando você toca nesse assunto com uma turma, você não ouve um comentário aqui, outra lá, de que lá fora é diferente. O sistema, ele absorve e não é absorvido. Ou seja, eu saio da academia, da formação inicial, com um pensamento, digamos assim, mais evoluído em relação à educação, mas quando eu chego nos sistemas de ensino, o sistema está posto e eu tenho que me adequar a ele. E aí eu já apresento um contraponto. Eu digo, você veio aqui para aprender a fazer o que é certo, você não vai sair daqui querendo fazer o que é errado. Então, a gente tem que aprender e saber que temos que fazer a diferença. O importante é lidar com isso, né? Então, principalmente saindo profissionais emancipados intelectualmente, realmente com um profissionalismo bem alicerçado, a gente vai ter muitos profissionais que vão fazer a diferença aí. Perfeito. Você fala um pouquinho no começo sobre tecnologias assistivas, né? E a gente sabe que não é só isso, inclusive eu queria que você falasse um pouquinho mais, que além das tecnologias, é necessário para que haja inclusão dentro do sistema educacional, e aí também falando um pouquinho do sistema EAD, né? Quais as tecnologias que são necessárias para esse público com deficiência? Então, primeiro, gostaria que você reafirmasse, né, além da tecnologia assistiva, o que, no seu ponto de vista, é interessante propor políticas públicas, se outras questões, e também depois, se puder falar um pouquinho dessas tecnologias assistivas para a gente. Ok. Ezequiel e os nossos amigos da rede, o pessoal que está conectado conosco. Falar de EAD inclusiva é falar de toda uma estrutura que é pensada para atender públicos diversos. Ou seja, cada sujeito que passa a ser atendido pela educação à distância,
ele tem uma especificidade. Aí eu ainda não estou falando da especificidade da deficiência sensorial ou física, né? Eu estou falando da especificidade econômica, cultural, de localização, de disponibilidade de tempo. São inúmeras especificidades que a EAD ela vem contemplar. Por que foi criada, foi pensada a modalidade de educação à distância, inclusive prevista na LDB? E aí depois a gente entra nessa situação específica de quarentena, né? Só para a gente contextualizar. A EAD ela foi pensada para aquelas pessoas que não tinham tempo ou condições de acessar fisicamente uma unidade educacional, o ambiente escolar físico. Essas pessoas, por algum motivo, ou elas trabalhavam o dia todo e não tinham tempo nem durante a noite para acessar, elas tinham uma rotina muito pesada de trabalho, uma jornada muito grande de trabalho, moravam em regiões distantes dos centros urbanos, ou moram, né, em regiões distantes dos centros urbanos, e por isso a educação à distância contempla essas pessoas para uma educação sistematizada, estruturada, de acordo com a política educacional vigente. Ela passa pela imprensa, passa pelos meios, né, tecnológicos da correspondência, do rádio, da TV, e com o advento da internet, ela vem, então, preencher ou ocupar um espaço tecnológico ou um meio de comunicação que até então, até o início dos anos 2000, não era ainda popular a todos, não era de acesso a todos. Mas com o início dos anos 2000, a gente tem uma universalização do acesso à internet. A gente sabe, eu não quero cometer aqui o crime de dizer que temos internet para todos. Não temos. A gente tem camadas da população que estão em estado de vulnerabilidade social, justamente por não ter acesso à informação. Isso é muito latente, de forma muito latente. A gente tem lugares, localidades que ainda não chegou. Mas, digamos aí, que nós temos grande parte do território brasileiro coberto por acesso à internet, pelo sinal de internet. E dispositivos móveis, notebooks, telefones celulares, smartphones, tablets, tudo isso, segundo as últimas pesquisas, a gente tem mais dispositivos do que habitantes, ou seja, tem gente que tem 2, 3 dispositivos a mais, enquanto que tem gente que não tem nenhum, né? Então, foi exatamente pensado para aquelas pessoas que tinham, e aí pensando do lado do discente, do estudante, para aquelas pessoas que tinham interesse em se qualificar, em obter uma formação profissional ou educacional, e não tinham tempo, e procuraram as escolas de educação à distância, os meios de estudar à distância. Como eu falei, iniciando pelos correios, rádio, TV e a internet, que ficou mais popular a partir dos anos 2000. Essa popularização da internet possibilitou a inovação, uma evolução nos meios de comunicação via internet, nas ferramentas utilizadas ali, de uma forma absurda. Hoje nós temos ilimitados meios, ferramentas. Por exemplo, agora nós estamos usando a ferramenta do Zoom, mas no meu trabalho a gente já usa o Google Meet, a gente já usa Messenger, WhatsApp, Facebook, Telegram, usa sites, ambientes virtuais de aprendizagem que foram criados especificamente para o aprendizado. Só que você fez uma pergunta assim, e o que é necessário além da tecnologia assistiva? Eu estou falando já de me antecipando, dizendo assim, olha, a tecnologia veio para atender pessoas sem deficiência, mas, de quebra, ela também atende pessoas com deficiência. A EAD, para mim, enquanto pessoa com deficiência visual, foi a modalidade, o modo mais fácil e acessível para eu conseguir uma formação. Aqui em Rio Branco, eu fiz o Enem em 2007. Né? Passei por uma reabilitação, fiz o Enem, passei uma nota razoavelmente boa e eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa integral numa faculdade particular semipresencial.
optei por ela, porque eu sabia que a universidade, no modo regular, na modalidade presencial, iria, de acordo com o depoimento de colegas, né, que têm a mesma deficiência que eu, que já passaram por lá, ela não seria tão fácil para mim. Haveriam algumas dificuldades dentro do presencial. E o que foi que eu optei? Eu vou para educação à distância porque eu gosto até hoje de tecnologia computacional, informática. E aí também não foi fácil. Mas devo dizer que a partir do segundo ou terceiro período, eu tive uma certa facilidade com a minha formação, porque a faculdade, a instituição de ensino, que eu não vou falar o nome, ela, por pressão do Ministério Público, ela adequou tudo para eu poder, então, construir conhecimento, obter a minha formação. Como assim adequou tudo? Eu não tinha material didático em formato acessível, eu não tinha um ledor, nem um transcritor, não tinha um computador para fazer uma pesquisa dentro do campus. E aí eu fui reivindicando, eu solicitei isso à instituição, e quando não foi mais possível o diálogo, eu procurei o Ministério Público e eles, por sua vez, pressionaram, fizeram um termo de ajustamento de conduta com a instituição e ela rapidamente compreendeu de que eu estava ali como um cidadão com os mesmos direitos que os outros. Então, eu pude ter um computador dentro de sala, um computador de mesa, outro computador na biblioteca, todos os recursos didáticos, todos os livros didáticos das disciplinas, elas chegaram para mim, impressos em tinta, mas o mesmo chegava também via e-mail, em formato digital acessível, em PDF, pesquisável e também em doc. E todos os textos das disciplinas do ambiente virtual de aprendizagem chegavam para mim em um formato acessível, pesquisável, que é quando você pesquisável, quando o leitor de telas ele consegue navegar, passar e fazer a leitura do texto para o usuário dessa tecnologia. Então, não foi fácil, mas a modalidade EAD foi a que mais me possibilitou a igualdade de condições, para que eu pudesse, então, ter a minha formação inicial. E aí, depois que eu fiz pedagogia, até então eu era agente de controle de endemias em Rio Branco. Estava em disfunção porque perdi a visão, né? E não tinha mais como trabalhar no campo. E aí eu fui para a sede da coordenação, atender telefone, e não me dando por satisfeito, resolvi fazer um curso superior. Antes de concluir o curso superior, havia passado para um nível médio, um concurso de nível médio, um cargo, e aí estava como técnico em gestão pública. Deixei o cargo de técnico em gestão pública para ser professor provisório do AEE no município de Rio Branco, também no estado. E aí passei 2 anos trabalhando como provisório, nessa condição de professor de AE, de professor formador, também dava cursos de formação para professores. E aí, logo em 2014, eu fiz o concurso para professor, para docente do Instituto Federal, professor de pedagogia, e eram 6 vagas para a rede IFAC, né? Dividida em vários campos. No entanto, para o campus Rio Branco só tínhamos 3 vagas, e essa foi a alegação para eles não disponibilizarem vagas para pessoas com deficiência, cotas, né? E aí, quando eu me inscrevi, eu tive que me inscrever para ampla concorrência, logicamente que me declarando, sendo pessoa com deficiência, para que tivesse uma prova adaptada, com ledor e transcritor. Porque nós tivemos uma primeira fase de prova objetiva, uma segunda fase de prova prática, eu tinha que dar uma aula de até 40 minutos, prova prática para 3 pessoas, para 3 professores, e uma avaliação curricular. E só para deixar os nossos amigos que estão assistindo assim bem, digamos assim, alegres com esse depoimento, eu tive a oportunidade de ser aprovado em primeiro lugar para professor de pedagogia, sem ter concorrido a cotas, em ampla concorrência. E para as 3 vagas, para o Campus Rio Branco, tinha aproximadamente 200 e poucas pessoas concorrendo. Só quem passou nas 3 fases foi eu. Eu não sei por que os outros não passaram. Eu sei que eu
dei conta, né? Então, eu agradeço a Deus por isso. No entanto, eu falei isso para exemplificar que eu, sendo detentor de conhecimentos acerca da tecnologia assistiva, tendo passado por uma reabilitação e tendo tido igualdade de condições na minha formação inicial, isso me possibilitou ser uma pessoa, um profissional que detém, na verdade, os mesmos conhecimentos de outro profissional que não tem nenhuma deficiência e que estudou na modalidade presencial e que está aí no mercado de trabalho. Estou ocupando espaço também. Hoje, eu estou no mestrado, né, na área do ensino, estou no segundo semestre, aí, no máximo de 4, e tenho fé em Deus aí que nós vamos concluir. Tem algumas dificuldades, mas nós vamos encarando com faca nos dentes, né? Que nem aqueles mergulhadores, quando vão caçar. Com coragem. Então, a tecnologia assistiva, Ezequiel, a gente pode dizer que ela é uma área de conhecimento que possibilita, principalmente, igualdade de condições. Sem ela, as pessoas com deficiência, elas não teriam êxito na sua vida. Não teriam autonomia, independência e tão pouco qualidade de vida. E não teriam, logicamente, saúde, de acordo com o conceito dado pela OMS, certo? Porque não é só ausência de saúde. A gente precisa ter uma família, a gente precisa ir a um cinema, a gente precisa ir ao teatro, a gente precisa de uma audiodescrição no teatro, no cinema, a gente precisa de um ônibus que tenha um elevador para a cadeira de roda subir, isso tudo é tecnologia assistiva, né? E desde uma simples bengala, que uma pessoa utiliza para se escorar e não cair, até um recurso muito evoluído de computador, como um leitor de telas, pode ser, sim, considerado tecnologia assistiva. E aí é importante nós percebermos que a EAD inclusiva, ela tem outro lado que possibilita, que vai promover essa igualdade de condições. Logicamente, na medida que nós temos todos os recursos e serviços, práticas, metodologias de tecnologia assistiva à disposição, isso significa que quem trabalha na EAD, ela vai ter conhecimento para promover e disponibilizar isso. Estou falando especificamente de docentes, de professores, ou os tutores que trabalham na EAD. Porque quando a gente vai falar de EAD, na EAD modalidade, não essa que a gente está tendo aí, vendo que está substituindo o ensino presencial devido à quarentena, a EAD, ela vem numa perspectiva de olhar para o professor como sendo um tutor. Aquele que media, aquele que está ao lado, mas ele não faz pelo, ele media as discussões, media o conhecimento, ele dá um caminho para o estudante. Então, esse professor, esse tutor da EAD, ele tem uma responsabilidade muito grande. Ele precisa perceber os sujeitos envolvidos, os estudantes, os participantes desse processo, como sendo pessoas com diferentes especificidades, com suas individualidades. Como fazer isso? Olhando para o sujeito, percebendo o sujeito e identificando quais são as suas dificuldades. Identificando o sujeito com quem ele vai trabalhar, ele com certeza vai lograr êxito no seu planejamento, vai lograr êxito no seu procedimento de ensino, ele vai lograr êxito nos resultados a serem obtidos. Ou seja, ele vai estabelecer objetivos dentro do seu planejamento e esses objetivos serão alcançados por todos indistintamente. Aí eu tenho um depoimento muito interessante de um professor aqui do Instituto Federal, que ele é um colega, pessoa assim de excelência, de um caráter muito bom. Ele estava nós estávamos trabalhando juntos numa disciplina chamada Projeto Integrador. E ele falou para mim assim, o Projeto Integrador ele tinha como eixo norteador o meio ambiente, mas a gente tinha como conhecimentos secundários a tecnologia assistiva, o desenho universal, geografia, química e a pedagogia. Nós unimos tudo isso em torno de um projeto de uma feira de ciências, onde os estudantes da licenciatura deveriam apresentar ao final um produto, que seria um recurso didático acessível numa perspectiva de desenho universal, ou seja, qualquer pessoa deveria
aprender com aquele recurso didático na medida em que ele era apresentado por um docente. E aí o professor de Química, ele falou assim para mim, professor, eu estou trabalhando com um aluno, um estudante lá no ensino médio, integrado, que eu estou trabalhando material concreto, estou pedindo para o NAPNE, que é o Núcleo de Apoio aos Alunos com Necessidades Específicas do IFAC, o NAPNE fazia adaptação de material e ele levava para a sala de aula. Por exemplo, ele ia trabalhar átomo, ele levava o átomo de forma concreta, o objeto de isopor com ligações, as ligações iônicas, fazia uns palitinhos. E quando ele ia explicar isso, quando ele vai explicar isso em sala, além do estudante com deficiência visual cego total compreender, devido à sua especificidade individual, os outros estudantes da sala passaram a compreender mais, muito mais a aula com esse método. Então, perceba que trabalhar uma educação inclusiva, ela não vai contemplar somente estudantes com deficiência. Ela vai promover uma melhor didática, um melhor método e uma igualdade, um acesso e permanência para todo mundo. Ezequiel, acho que eu estou falando demais. Tá ótimo. É isso mesmo, a inclusão, ela nos ensina, além de aprender a lidar com a diferença, também a mudar modos, né, para lidar com aquele que, de repente, compreenderia de um modo diferente. Bem interessante esse seu relato. Eu queria só citar aqui quem já está com a gente assistindo a live, algumas pessoas que entraram aqui com a gente, e o pessoal da rede de leitura, né, a Gerci está aqui com a gente, a Sara da Unisul, tem também a Claire, e já tem uma pergunta aqui para você responder para a gente, professor. Já posso mandar para você? Pode, fique à vontade. A pergunta, deixa eu ver de quem é. Eu acho que não identificou aqui. Professor, como as famílias podem dialogar com as instituições de ensino para que a educação inclusiva se efetive? Uma pergunta muito boa, muito interessante, porque no momento que nós estamos vivendo, nós estamos sendo obrigados e nós estamos conseguindo promover uma coisa muito importante, que é a relação da escola e a família. Algo que estava muito distante, né? Era um verdadeiro nó, um gargalo que a gente, enquanto profissional de educação, enfrenta no dia a dia. Qual é a dificuldade? A gente trazer para a escola a família, para esse diálogo, para essa interação. Porque, inclusive, tem um autor que ele diz assim, que a democratização da escola não é somente a gente ter ali pessoas da comunidade sendo representadas dentro de um conselho escolar. A democratização da escola é também os familiares, pais de alunos, responsáveis legais, participarem dos processos pedagógicos da escola. Então, veja só, a situação de quarentena, ela acabou que forçou as famílias e as escolas a estreitarem mais isso. Hoje eu estava na reunião da rede de leitura e percebi ali, foi um momento rico para mim, porque aqui no Acre, a gente está muito de forma tímida fazendo isso acontecer, mas está acontecendo também, né? A minha filha é da rede estadual e ela cotidianamente recebe orientações da professora dela para fazer atividades via WhatsApp, via rede social. E aí ela escreve no caderno, tira foto e manda para a professora. Ou seja, aquilo ali não está sendo algo obrigatório, mas está aproximando a professor, aluno e família, porque na medida em que tem um adulto interagindo com uma criança em casa, pais devem ser sujeitos desse processo, atores, protagonistas, estarem ao lado de seus filhos, de suas crianças. Então, isso está sendo feito de forma forçada, mas isso é muito salutar. E eu acredito que, no momento pós-pandemia, a gente vai ter aí uma evolução muito significativa dentro desse processo, porque nós teremos algo que vai acontecer, que vai ser o seguinte:
as famílias vão começar a imaginar que estar dentro da escola vai ser mais interessante. Ou pode acontecer o contrário, né? Porque vai ter gente assim que vai achar que, claro que são casos raros, né? Vai achar que isso é algo muito chato. E aí a gente tem que ver várias situações. Por exemplo, famílias, pais, responsáveis que não têm um certo grau de escolaridade e se acham sem condições de auxiliar os filhos em algumas atividades de aula, atividade de casa. Isso é um fato. Eu acho que em grande parte da população, acredito eu. E aí, esse laço que está sendo criado entre escola, professor, equipe pedagógica e família e aluno, ele está sendo assim muito interessante, muito importante, algo que vai render bons frutos lá na frente. Porque a gente vai ter essa interação mais forte dentro da escola. Certo. E talvez esse momento também de quarentena, de pandemia, né, ele pode nos trazer algumas lições, né? Eu costumo dizer que toda crise ela pode gerar oportunidade, né? Então, tá aí uma oportunidade tanto da instituição, né? Olhar e reparar o que pode melhorar, o que pode possibilitar também para as pessoas com deficiência ou para as pessoas que estão em algum momento de desigualdade, e também um momento para os alunos se moverem e também falarem, né, sobre as suas dificuldades e os seus direitos, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta para você, professor. É que a gente sabe que tem muitos professores, e aqui com certeza tem professores nos assistindo, que estão aí se aventurando nesse sistema EAD, nas aulas online, e que tem vários desafios, né? O desafio de lidar com os filhos que estão em casa durante essas aulas. O que você poderia aí dar de conselho, de dica para esses professores que estão nesse desafio também? A educação à distância é uma modalidade que ela perpassa níveis e modalidades, né? O artigo 32 da LDB diz que ela deve ser complementar, mas também em momentos emergenciais como esse, ela pode ser muito bem utilizada, pode ser útil a nós. No entanto, Ezequiel e amigos que estão nos assistindo, a gente tem com clareza e certeza que, pelo fato de professores atuarem única e exclusivamente no ensino presencial, no ensino regular presencial, e não terem tido formação continuada ou formação inicial, a depender, né? Em educação à distância, a gente vai ter algumas dificuldades de desenvolvimento de atividades, de alcance de objetivos. Isso vai ser algo que a gente vai perceber de forma muito comum, normal. Mas, por outro lado, é importante ressaltar aos responsáveis pela coordenação pedagógica das escolas, pelas diretorias de ensino, que proporcionar formação continuada a esses professores já deveria ter acontecido há muito tempo nessa área da educação à distância. Vou dar um exemplo. E aí eu faço aqui, e eu não estou querendo de forma alguma dizer que EAD é isso ou EAD é aquilo. Estou dizendo que uma ferramenta que nós já devíamos estar utilizando já há algum tempo já devia ter sido utilizada pelos professores em relação aos alunos, que é as ferramentas das redes sociais. Essa ferramenta, a rede social. WhatsApp, Telegram, Facebook, Messenger e outros aí que nós temos, e que aqui e acolá é motivo de contenda, de confronto entre professor e aluno. A relação aluno-professor, ela sempre, às vezes, estremece por causa justamente das redes sociais. O fato de alguns estudantes usarem o dispositivo móvel, o telefone, o smartphone, tablet, em sala de aula e não acompanharem as aulas. E aí, essa relação anacrônica entre professor e tecnologia e a estudante, ela já poderia ter sido minimizada, já poderia ter evoluído. Porque, por exemplo, pelo fato de eu ser pessoa com deficiência visual e profissional da área, quando eu entro em sala de aula, eu não utilizo algumas ferramentas que os demais colegas usam. Por exemplo, pincel e apagador. Não tem como eu usar.
Concorda? Porque não dá. Pela visão e pelo fato da motricidade não estar ajudando. O que eu faço? Eu uso a tecnologia, uso o data show, faço uso da rede social. Por exemplo, quando nós estamos discutindo política educacional, por exemplo, e aí a gente está numa aula boa ali, discutindo isso, falando das perspectivas de educação para o futuro, e a aula termina, não dá mais tempo. Aí eu pego e digo assim, pessoal, vocês podem trazer as contribuições, o que vocês percebem sobre esse assunto dentro do grupo do WhatsApp da turma. E aí, uma certa vez, eu me deparei com uma situação muito legal. Eu dou aula à noite, né? Também. Esse semestre estava dando aula só à tarde. Aí, estava dando aula à noite, quando foi 10 horas, eu liberei os alunos, os estudantes para ir embora, às 22 horas. E quando eu estava chegando em casa, eu chego em casa por volta das 11, 11h15, olhei para o grupo, o pessoal ainda mandando, e deu meia-noite, o pessoal ainda mandando. Porque tinha gente que chegava em casa, que ainda chega em casa, meia-noite. Tem gente que sai do IFAC, 10h30, 15 para 11, pega um ônibus, só chega em casa, meia-noite e um pouquinho. Tá? Quem é aqui do Acre sabe, quem mora na Cidade do Povo, e pegar um ônibus lá no Xavier Maia, vai demorar mais de 2 horas para chegar na Cidade do Povo, que é um bairro recém-criado aqui. Então, e aí, o fato deles utilizarem isso aí não significa contagem de carga horária, significa que os objetivos estão sendo alcançados. Ou seja, a interação através das redes sociais ela é uma complementação da sala de aula. Ou também pode ser uma ferramenta que pode ser utilizada dentro do tempo da sala de aula. Como, por exemplo, a resposta a um questionário, uma participação em roda de conversa, uma antecipação de no momento de sala de aula invertida, que é quando a gente vai, pesquisa, lê, faz a leitura, investiga e leva para a sala de aula o conhecimento. E aí esse conhecimento pode ser muito bem desenvolvido com a ajuda da rede social. Então, fazer com que os alunos façam uso das ferramentas tecnológicas, dos recursos tecnológicos, das redes sociais, enquanto nós estamos trabalhando, enquanto nós estamos dando aula, é muito importante porque eles vão perceber que aquilo ali não é só para conversar bobagem, não é só para ver um vídeo, uma filosofia, né, que a gente não considera tão edificante, mas também para construir conhecimento. E isso, quando eles estiverem, por exemplo, se isso já estivesse acontecendo, nesse momento de quarentena, isso seria muito mais tranquilo para todos. Logicamente, a gente sabe que, por exemplo, aqui no Instituto Federal, nós não estamos tendo aulas por EAD, exatamente porque foi diagnosticado que nem todos têm acesso à internet, porque alguns moram na zona rural, outros estão em estado de vulnerabilidade social e não têm um acesso à internet. Por isso, a gente não teve. Mas a gente poderia ter potencializado mais isso, o uso dessas ferramentas tecnológicas. Certo? A gente já está nos minutos finais, aí temos mais 10 minutinhos. Então, se vocês que nos assistem ainda tiverem perguntas, façam, né? Que ainda dá para responder no finalzinho. Eu estava lendo essa semana uma reportagem, e eu vi que no segundo último censo de educação, cerca de 1 milhão de estudantes se matricularam nessa modalidade EAD, e poucos se formaram, né? Cerca de 300, mais ou menos, não lembro o número exato. A evasão no ensino à distância ela é muito maior, pelo que eu li, muito maior do que o presencial. O que você, e agora trazendo um pouquinho para o lado dos alunos, e aí eu me encaixo nessa também, o que você poderia dar de dicas para o aluno que estuda nessa modalidade e para tentar diminuir esse número de evasão e um aproveitamento maior nessa modalidade? Situações adversas, elas contribuem para a evasão, a desistência, né, de um curso. Isso se dá por inúmeros motivos. Questões econômicas, a pessoa arrumou um trabalho que exige plantões, né? Exige outras disponibilidades de tempo. São várias as razões pelas quais as pessoas desistem, mas uma das principais razões
é exatamente a falta de uma organização do tempo. Porque estudar à distância, às vezes, se torna mais difícil do que estudar presencial, devido ao número de atividades que a gente tem para fazer. E aí as pessoas olham para aquilo ali e acham, quando estiver perto de encerrar o prazo, eu vou lá e faço. Mas é um grave engano, é um grave erro, porque exige leitura. As leituras devem ser feitas. E essas leituras são imprescindíveis para a compreensão da atividade e, por conseguinte, a execução dela. Realizar a atividade depende de todo aquele percurso que é programado pelo ambiente virtual de aprendizagem, por conseguinte, pelo tutor do curso. Então, por exemplo, se eu sou estudante da graduação, estou fazendo um curso de licenciatura à distância, eu tenho que destinar pelo menos 2 dias na semana, e aí um prazo de 2 até 4 horas, para me dedicar às leituras, à realização das atividades dos ambientes virtuais de aprendizagem. Ou seja, não é eu chegar e somente realizar uma prova, uma atividade, responder o questionário. É eu me apropriar das informações para, então, gerar conhecimento. Acredito eu ser uma das principais dificuldades de quem opta por fazer um curso EAD. Perfeito, obrigado pela resposta. Também vai servir para mim, né, para diminuir também, que eu sou estudante de EAD, então serve para mim também. Tem uma pergunta aqui, e para a gente encerrar, professor, é a última pergunta da Salete. Ela pergunta: o que você arrisca dizer sobre a educação na pós-pandemia? Eu acredito que quando nós sairmos dessa situação, nós vamos sair com muitos aprendizados. A gente vai perceber que estar junto das pessoas é mais importante do que o que eu estou fazendo, né, ali. Por exemplo, as pessoas, às vezes, elas são indiferentes ao fato de estar junto ao outro em sala de aula. Às vezes, as pessoas elas não fazem trabalhos em grupo porque querem fazer trabalhos individuais, negando a natureza do sujeito, do ser humano, que é viver na coletividade, viver em sociedade. Então, esse momento que a gente está se enclausurando, que a gente está passando em casa, está sendo educativo para a gente poder entender que o conviver em sociedade, o abraçar, o pegar, o fazer um chamego, né, como disse a Angelita hoje, é muito mais importante do que aquilo que eu estou realizando, que é aquele conteúdo que eu estou desenvolvendo em sala de aula. Eu arrisco dizer que a gente vai ter uma mudança muito significativa. As pessoas vão se preocupar mais umas com as outras, e a educação ela vai, digamos assim, sofrer uma evolução nas relações sociais dentro dos ambientes educacionais. A gente vai ter uma certa evolução nesse aspecto. Ótimo. Obrigado pela pergunta, Salete. Obrigado, Salete. Bom, a gente já está encerrando. Gostaria de agradecer aqui a participação novamente do professor Eliton. Agradecer a todos vocês que estiveram com a gente durante esses minutinhos. Tenho certeza que foi um momento muito rico, viu, professor? Te aprendeu Eu que agradeço. Nesses minutos. Queria aproveitar e pedir para você divulgar o seu canal no YouTube. E também, sim. mencionei na sua descrição, você é escritor também, né? Quiser aproveitar e divulgar o seu livro aqui para a galera? Sim, claro, eu estava até esquecendo. Gente, nesse ano de 2019, a convite da Raquel Alves, que é filha do renomado escritor Rubem Alves, ela é uma pessoa que desenvolveu a baixa visão e passou a ter um olhar mais sensível para as pessoas com deficiência visual. E ela procurou organizar um livro intitulado Muito Além da Visão, Narrativas de Pessoas com Deficiência Visual. É este livro, que ele tem a capa azul royal, da cor do fundo aqui da parede. Muito Além da Visão, Narrativas de Pessoas com Deficiência Visual. Tem um olho, a organizadora é Raquel Alves, a editora é Ciano. Tá? As letras são brancas, grandes, e tem um olho aqui de perfil olhando para o lado esquerdo.
Então, você pode acessar o site da Editora Ciano, que tem 3 formatos. É um livro em tinta, o e-book e também o audiolivro, que é o livro falado. E também dizer que a gente está com um canal no YouTube chamado Falando de Tecnologia, aliás, Falando sobre Tecnologia Assistiva, que nesse período de quarentena eu resolvi dedicar um certo tempo, devido à minha pesquisa sobre tecnologia assistiva, a desenvolver esse conteúdo e deixar lá, porque eu percebi, Ezequiel, que estava faltando esse conteúdo na internet. E aí tem vídeos lá de 15, 20, o último de 28 minutos, mas o último, por exemplo, que é a tecnologia assistiva como área de conhecimento imprescindível às pessoas com deficiência visual, é um vídeo que tem 28 minutos, mas tem 3 depoimentos ali no final, ao final, muito emocionante. Eu indico que assistam, que vai ser muito bom. Passem lá, dêem um like nos vídeos se gostarem e se inscrevam para receber as notificações de novos vídeos. O próximo será uma resenha, que vai ser domingo agora, é um gravado, tá? Vai ser um vídeo sobre a resenha do livro feita por uma profissional da fisioterapia, uma fisioterapeuta, a doutora Roneres Campos. E também terá a participação da organizadora do livro, a Raquel Alves. Então, vai ser, assim, também, acredito eu, muito emocionante. Certo, bacana. A gente vai aproveitar e deixar também essas descrições no vídeo daqui dessa live, para as pessoas poderem acessar aí as informações que você acabou de falar, professor. Sim. Bom, aproveitando que já estamos falando de livro, né, para você que não conhece a Dorinateca, que é a biblioteca online da Fundação Dorina, aproveita e acessa, tem livros em formatos acessíveis, no formato áudio, formato arquivos em braille e também livro digital, né? Tanto a pessoa com deficiência quanto o professor e a instituição pode se cadastrar lá na plataforma, tá? E Sou usuário de lá. Opa, muito bom. Aproveita. Já há algum tempo. A gente tem bastante tempo agora nessa quarentena para poder atualizar também a lista de livros, né, de leitura. Fique ligado aí nas próximas divulgações das lives, né? Se tiver alguma indicação de tema, mande para a gente também. E aí a gente vai informando pelas redes sociais e pelo site as próximas lives. Novamente, professor, muito obrigado, em nome aí da Rede de Leitura e da Fundação Dorina, por essa... Eu sou grato pelo convite, agradeço todo mundo aí, pessoal da rede, um grande abraço, e a você em especial, Ezequiel, muito grato, tá bom? E muito obrigado a você que esteve com a gente, e até a próxima. Tenha uma ótima tarde e um bom finalzinho de dia. Valeu.